Gravado nos líquidos certos e exigíveis estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade em que o frio não é psicológico. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown, devo não pago, nego enquanto puder. Aqui é o professor Vinícius de Almeida e se não for ajudar, atrapalha. O importante é participar. Eu sou o professor Fernando Machado. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos, alegres e confiantes na esperança da salvação, para gravar o nosso episódio do Direito do Mato, que vai ao ar no conforto da sua residência na próxima ou nas próximas semanas, não sabemos exatamente quando esse episódio vai ao ar. Então gostaríamos de agradecer a você que nos acompanha, que nos ouve, a você que participa mandando perguntas, as quais serão respondidas neste episódio. Fica aqui o nosso agradecimento, que nós estendemos também para a Unigran e para o Paulo, que nos auxilia sempre com muita presteza e dedicação na gravação deste projeto, deste bonito projeto Direito do Mato. Você, pô. Tá aqui. Fui eu que fiz o roteiro. E você pode acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais, poder participar de enquetes, sugerindo temas, fazendo perguntas, no Instagram, no Facebook, no Twitter, apesar de que lá tem umas teias de aranha que nunca é movimentado, e também acompanhar os nossos episódios por todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon, Apple, e também, caso você queira, nos assistir pelo YouTube, em breve em outras plataformas de vídeo também. Siga, curta e compartilhe. E se você quiser adquirir esse belo exemplar da nossa caneca do Direito do Mato, é só entrar em contato com a gente, manda um direct lá nas redes sociais que a gente informa questão de preço e envio. Esse aí, episódio novo, vida nova. Nosso episódio hoje super atualizado para falar sobre superendividamento, né? Descontos e novos prazos ajudarão 30 milhões de endividados, diz pesquisa. A nova lei do superendividamento pode fazer com que cerca de 30 milhões de pessoas tenham oportunidades melhores de pagar suas dívidas, com descontos e prazos mais longos, segundo o estudo da Ordem dos Economistas do Brasil, a OEB. Já é um estudo mais útil do que faz a nossa OAB, né? A nossa OAB não tem feito muita coisa. No último dia 2 de julho, o CDC, Código de Defesa do Consumidor, passou por mudanças após a sanção presencial da nova lei que busca prevenir e solucionar o superendividamento dos brasileiros. Sancionada com alguns vetos do presidente Jair Bolsonaro, a lei é oriunda de um projeto iniciado no Senado. De acordo com estudos feitos pela professora Cláudia Lima Marques, da URGS, observou-se que grande parte dos consumidores superendividados estão presos em um ciclo de empréstimo com instituições financeiras, cujas parcelas mensais são descontadas no ato do recebimento do seu benefício previdenciário ou de seu salário mensal. Cerca de 80% dos consumidores nesta posição recebem uma renda em torno de 3 salários mínimos e comprometem cerca de 65% dessa renda para o pagamento de dívidas. Brasilzão velho, hein? Ou seja, sobra pouco para suprir as necessidades básicas de consumo familiar. Com a aprovação da PL do superendividamento, as famílias podem ter uma renda adicional de R$ 700 por mês para serem direcionadas aos gastos essenciais, segundo dados da pesquisa. O estudo feito pelas organizações estima que 65% da renda seja usada para um nível mínimo existencial, enquanto os demais 35% devem ser dirigidos ao pagamento das dívidas, garantindo o recebimento dos débitos pelos credores, ou seja, o contrário do que acontece agora. Pois é, interessante falar que apesar de ter sido aprovado agora, de ter sido publicado no dia 1º de julho, essa lei, os projetos de lei, eles datam do ano de 2014, as iniciativas para ver essa questão do superendividamento. Então não é uma discussão nova. E também não é algo novo na questão do direito, porque os tribunais já vinham tratando a questão do superendividamento, de alguma maneira buscando organizar isso. Porém, sem um marco legal, fica difícil você efetivar isso de uma maneira efetiva.
né? E eu estava vendo que também a gente pode ir no direito comparado, a gente vê uns instrumentos meio parecidos com lá nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos tem um modelo que eles até chamam de novo começo, que é essa questão do superendividamento. Só que vamos lá, para até entender um pouco melhor esse assunto, o que seria esse superendividamento? Bom, primeiro ponto, a gente poderíamos analisar para uma questão um pouco mais estrutural em relação à própria sociedade brasileira. Na sociedade brasileira, o crédito sempre foi restrito a poucas pessoas, sobretudo nos setores agrícolas, no setor industrial. Houve um grande avanço na economia brasileira, sobretudo a partir dos anos 90, quando, sobretudo pela estabilização da moeda, então houve um grande avanço nas políticas de crédito no Brasil. Ocorre que o brasileiro, por diversos fatores, ele nunca teve uma boa relação com o crédito e acaba utilizando o crédito, então, de uma forma inadequada, o que leva e o que tem levado, né, ao superendividamento, que são pessoas físicas, né, pessoas naturais, contraindo dívidas muito acima daquilo que elas podem pagar. Isso aliado a uma cultura do consumo, isso aliado a uma série de outros fatores, a facilidade do crédito faz com que hoje muitas pessoas, e sobretudo jovens, né, são pessoas que iniciam a sua trajetória profissional, já iniciam endividados. A própria lei ela busca um conceito de superendividamento. Essa lei, na verdade, ela alterou o Código de Defesa do Consumidor e fez inserir dentro do Código de Defesa do Consumidor diversos dispositivos. Então, todas essas disposições legais estão agora dentro do Código de Defesa do Consumidor. E ela trouxe, então, no parágrafo 1º do artigo 54A agora do CDC, e diz que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural, de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Então, a pessoa não tem mais a capacidade, ou vamos falar no termo mais técnico, não tem mais solvência, que é a capacidade de poder pagar as suas obrigações, sem que com isso ela prejudique a sua própria existência. Então, ela teria que deixar de pagar aquilo que é necessário para viver, para poder pagar as dívidas dela. Aqui o primeiro ponto é que nem todo devedor é endividado. Então, devedor é aquele que deve algo. Se você tem um cartão de crédito e vai pagá-lo no mês que vem, no dia 10, você tem uma dívida que você deverá pagar. Todo mundo deve, isso é verdade. Exato. A questão do para que uma pessoa não tenha nenhum tipo de dívida, tem que viver uma vida aí no modelo do século XIX, né? Pagamento apenas em dinheiro, todo à vista, dificilmente você... Mas aqui a pessoa endividada é aquela pessoa que ela já perde a condição de quitar os seus débitos. A pessoa super endividada, conforme o conceito trazido pela lei, é aquela pessoa que mesmo com toda a renda que ela dispõe, ela não consegue sequer pagar as dívidas que vencem naquele mês. Ou pelo menos de pagá-las mantendo um padrão digno de sobrevivência. Na prática, é aquela pessoa que tem ali dívidas em 3, 4, 5 cartões de créditos, todos eles pagando apenas o crédito rotativo, aquela parcela mínima, que a parcela mínima ela não quita nem os juros daquele mês. Pagando a parcela mínima, ele ficam juros para o mês seguinte. Aquela pessoa que já tem empréstimos consignados, que já vem descontados da sua remuneração e que certamente já está também no cheque especial. Ou seja, ao ser depositado o seu salário já é retido pelo banco para cobrir o cheque especial e a pessoa já no dia seguinte já inicia novamente o ciclo de cheque especial. Então é aquela pessoa que, na verdade, ela já não está mais vivendo, né? Ela está apenas passando a dívida adiante. O famoso fudido mal pago. Mas tem expressões assim, extremamente importantes que eu estava reparando aqui nesse conceito, como por exemplo, como o Fernando aí estava comentando sobre o quem que se encaixaria na ideia do superendividamento, a ideia da impossibilidade manifesta. Então não é simplesmente uma autodeclaração, né? Ih, tô ferrado, tô superendividado. Vai haver a necessidade, né, com base na regulamentação, a comprovação, né? O superendividamento, quando for buscar o meio para reparar ele, né,
deve ser comprovado esse superendividamento. Não é só falar, não estou conseguindo viver por conta dessa dívida aqui. Não, deve aqui trazer. E a lei traz um conceito agora, era um conceito que já tinha na doutrina e na jurisprudência, do mínimo existencial, né, encaixado ali, que basicamente é aquilo, você tem uma vida digna, né, com o básico para saúde, alimentação e educação. Né? Incluía aqui dentro a moradia também. A moradia, saúde, alimentação e educação. O necessário, ou o mínimo para que você exista, né, com um pouco de dignidade ali. Isso deve ser garantido, então, para o consumidor. E uma coisa interessante disso é assim, é pessoa natural, não é pessoa jurídica. Por que pessoa jurídica foi colocada de fora? Porque para a pessoa jurídica já tem ou a insolvência civil ou a recuperação judicial se é uma sociedade empresária. Você entra no caráter de empresário, você tem a figura da recuperação judicial, que é para evitar a falência, né, do empresário. Então tem um ordenamento jurídico próprio, o que não tinha para a pessoa natural. Não existia. Você vê, a pessoa jurídica, a empresa, tinha um mecanismo para evitar a falência, dado o seu superendividamento, né, sua situação de insolvência e etc. E a pessoa natural não. E agora esse projeto de lei veio, então, incorporar dentro do CDC para a pessoa natural uma possibilidade não de dar calote no credor. Porque o que acontecia antes? Parava de pagar, não pagava mais ninguém, deixava lá, né, e vivia do jeito que dava. Se precisasse, colocava as contas de casa no nome de outra pessoa para poder ligar a energia, tal, etc. E deixava estourar tudo. E o credor, nesse caso, era prejudicado. Agora é um instrumento para não prejudicar o credor. O indivíduo superendividado, na verdade, ele traz um efeito totalmente destrutivo para a sua vida, em questão de autoestima, na questão da própria manutenção, mas ele também acaba causando danos para toda a economia. Porque a pessoa endividada é uma pessoa que ela perde sua capacidade de consumo, ela é uma pessoa que acaba fazendo com que o próprio crédito se torne um crédito mais elevado. Então, porque quando você tem um risco muito grande de inadimplência, a tendência é que a instituição financeira aumente a sua taxa de juros, justamente para prevenir, então, ou seja, aquele que paga, quando ele paga a taxa de juros mais elevada, ele está pagando a dele e a do outro que não pagou. Né? Então, acaba tendo esse efeito prejudicial para toda a cadeia de consumo. Cara, esse lance do calote também é interessante comentar. Também é uma outra expressão que vale a pena destacar num conceito, que é a ideia da boa-fé. Para o consumidor ele poder se encaixar nisso aqui, também vai ter necessidade de comprovação dessa boa-fé, justamente para evitar esse lance do calote, né? E o próprio projeto, a lei também prevê lá que não se aplica isso para as dívidas que comprovadamente foram feitas de má fé. Ou para o brasileiro, né? Vamos pensar. Ou para os itens de luxo, né? Isso, má fé e itens de luxo. Então a própria lei ela diz que não se aplica para itens de luxo. Por exemplo, né? Imagine que eu, um professor, um humilde professor deste país, um trabalhador, eu vou até a concessionária e faço a aquisição de uma BMW, o que é um item de luxo. X6. Uma X6, né? Um item de luxo. Se eu comprar uma BMW, no outro dia eu já serei um super endividado. Né? Então, e eu não posso utilizar dessa aquisição para depois solicitar aí um plano de pagamento para que eu possa pagar a BMW em relação ao veículo que eu contratei, porque se trata de um item de luxo. Isso é interessante porque o sistema de crédito, o Estado brasileiro ele interfere, mas tem que interferir com sabedoria para você não desestimular o crédito. Porque se você não tem meio de proteção para evitar que os contratos feitos de forma fraudulenta do consumidor, que de má fé já fez para não pagar, que você pode perceber, digamos isso, que ele entra em vários bancos que oferecem crédito, faz um monte de empréstimo de uma vez só. E consegue pegar 10 mil em um, 20 mil no outro, 15 mil no outro. No mesmo mês ele pega um monte de empréstimo e ele não paga ninguém. Fica comprovada a má fé dele. Ele quis pegar para não pagar e depois querer se utilizar disso. Rever juro e etc. e tal. E isso deve ser evitado
porque senão essas empresas não vão mais querer emprestar para ninguém. Ou para emprestar vão exigir muita garantia, ou que a renda seja tal, e o bom pagador sai prejudicado pelo mal pagador. E no item de luxo, porque daí você fere a questão do mínimo existencial. Aqui é para proteger a pessoa, né, que está super endividada, que ela possa manter o mínimo para que ela possa viver e pagar também. E não é sustentar o luxo, né? E sim a questão dela poder viver. Então, a lei nessa questão, ela protege o crédito, né? Interfere no sistema de crédito, mas também protege dessa má intenção toda, né? Acho que o primeiro ponto que poderíamos colocar aqui, a primeira pergunta que poderíamos colocar é: a lei do superendividamento permite limpar o nome? Você que tem ali o seu nome inscrito no cadastro dos maus pagadores, no chamado SPC, você consegue limpar o seu nome? Consegue? Consegue. Vamos falar fazendo uma interpretação finalística, né, uma teleológica, consegue, né? A lei ela está parada em 2 pilares, né? Primeiro, a prevenção para evitar o superendividamento, depois o que a lei chama de tratamento do superendividamento. Até o termo interessante do tratamento, que é procurar curar, eu acho, né, a pessoa desse mal. Então, na parte do tratamento do superendividamento, há 2 maneiras de fazer. Que a forma extrajudicial, que ainda vai depender de regulação pelo Poder Executivo, que vai ser feita através do Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor, deve envolver o PROCON e outros órgãos, e judicial. Esse acordo ali judicial, quando feito efetivado ou extrajudicial, sim, vai tirar a pessoa da chamada inadimplência, né? Deixando de ser inadimplente, então o nome dela sai do SPC e do Serasa. Tá, então vamos ver se eu peguei a ideia. Vai haver então um procedimento de negociação entre o superendividado com os seus credores. E isso vai poder ser feito de forma judicial ou extrajudicial. Não há obrigatoriedade de ser um caminho. A questão, assim, quanto mais dívida você tem, mais caro se torna o crédito que você contrai. Então, uma pessoa que se apresenta na instituição bancária com patrimônio, com um histórico de um bom pagador, ela tende a conseguir uma linha de crédito mais atrativa. Aquele que já vai se afundando na situação de endividamento, cada vez mais ele vai adquirindo o crédito que é mais fácil e, consequentemente, é mais caro. Então, a pessoa começa ali pelo cartão de crédito, depois ela vai para o cheque especial, depois ela vai para o consignado e ela vai cada vez mais para um crédito mais caro, que é o crédito sem consulta, o SPC e Serasa, né? São aquele crédito que é um crédito de alto risco. Então, a pessoa cada vez mais vai contratando um crédito muito mais caro. Com a possibilidade desse plano de recuperação, a pessoa ela poderia, renegociando a sua dívida, ela, por exemplo, já com o nome limpo, né, excluído do cadastro de maus pagadores, contrair, por exemplo, uma única dívida, um empréstimo consignado com uma taxa de juros menor e pagar aqueles empréstimos, por exemplo, quitar os empréstimos que têm uma taxa de juros maior. Então, é uma das possibilidades. Além do que, a pessoa ela vai ser reabilitada no contexto do consumerista para que ela possa adquirir novos bens, novos produtos, para que ela possa se portar como um consumidor em situação regular. Inclusive, já respondendo a pergunta da nossa ouvinte Viviane Galvão, que ela pergunta justamente o que é essa tal de recuperação judicial da pessoa física, né? Apesar da lei não dar o nome de recuperação judicial, mas se assemelha à finalidade do Instituto lá da Lei de Falência, que é a recuperação judicial, que é justamente através do judiciário, mas aqui também pode ser extrajudicial, você recuperar a saúde financeira da pessoa. Então, na ideia aqui, o consumidor, a pessoa natural, ao procurar o Poder Judiciário, ele apresenta para o juiz todas as suas dívidas, né, quem são todos os seus credores, a sua receita e um plano de pagamento.
O consumidor tem que apresentar o plano de pagamento. Então ele fala, meu mínimo existencial, eu ganho isso aqui, meu mínimo existencial custa tanto, eu preciso disso aqui por mês, me sobra tanto por mês. E com isso, eu em até 5 anos consigo pagar os meus credores dessa forma. E aí todos os credores serão intimados, né, para comparecer em uma conciliação para aceitarem ou sugerirem modificações a esse plano aí de recuperação da saúde financeira. Na prática, cada credor quer receber a sua parte. E ele não está nem aí para os outros credores. Ele quer receber a sua parte. Então ele vai dizer eu quero tanto, o outro ele diz eu quero tanto. A ideia da lei é amparar a pessoa para que ela seja colocada numa situação de igualdade em relação aos seus credores, possa então dialogar apresentando a sua possibilidade de pagamento, de modo que os seus credores, então todos reunidos, possam também eventualmente propor alguma sugestão ou apresentar algo e fazer com que o débito seja pago nesse prazo. Então a pessoa vai prestar, por exemplo, eu tenho 5 credores, eu consigo pagar R$1.000 por mês, 200 para cada um. Ocorre que a dívida do credor A, ela acaba em 6 meses. Então, quando acabar essa dívida, então os R$1.000 eu vou dividir para os outros 4 credores. E assim sucessivamente até que seja quitado o débito. Então, o objetivo da lei é oferecer um mecanismo para que a pessoa possa, primeiro, estancar a sangria, porque a pessoa já está numa situação do fundo do poço e eventualmente continua cavando. Então você faz com que a pessoa pare naquele momento e a partir dali então ela tenha um plano organizado de pagamento desse débito. Porque quando a pessoa chega nessa situação, a pessoa ela já perdeu totalmente o controle da sua vida financeira. Então ela já não tem mais autonomia de vontade. Simplesmente ela tenta pagar algumas contas com algum valor que ela possui, mas os outros já estão sendo, de forma compulsória, já estão sendo cobrados dela, via consignação, via limite do cartão, e então a situação vai cada vez piorando. Então, basicamente, essa nova lei, ela criou um procedimento especial dentro da sistemática processual, e aí parece que lembra de fato um pouco o procedimento da falência, porque a primeira preocupação que vai ter que ter nessa ação, nesse procedimento judicial, primeiro é comprovar que ele se encaixa no conceito de superendividamento. Então, essa questão do mínimo existencial. Eu acredito que a primeira coisa, até antes mesmo de querer apresentar uma proposta para os credores, seria isso. Eu me encaixo no conceito de superendividamento. Tem a coisa que afeta o mínimo existencial, para depois ele falar desse procedimento. Mas e se esse devedor ele já tem ação contra ele? Então, a ideia é que as ações também sejam elas suspensas ou extintas, para que a pessoa então possa se reabilitar. Inclusive, caso haja restrição de algum bem, para que as restrições sejam excluídas, para que a pessoa volte a ter uma vida normal. Então, a ideia é que todos os seus débitos não haja mais a cobrança em relação a eles, enquanto a pessoa estiver pagando regularmente o seu plano de recuperação. Eu acho que é interessante agora, dependendo do credor, se a pessoa deve para a Caixa Econômica, um CDC, um cheque especial, a ação tem que ser proposta na Justiça Federal, porque a Caixa Econômica é a empresa pública, né, e atrai a competência para ela. Aí os demais vão ter que participar na Justiça Federal, se não for Justiça Estadual. Então fica essa questão da competência processual aí também, pulando para lá e para cá. Se for só Itaú, Bradesco, Sicredi, Magazine Luiza, aí vai todo mundo lá para direito. Justiça Estadual, né? E o interessante desse instrumento é que os credores, eles de certa forma são obrigados a participar desse plano. Não é eles têm a faculdade de, se eles não quiserem, eles serão impelidos a participar. Então eles devem, segundo a lei, comparecer à audiência, né? Comparecer à audiência e podem fazer sugestão ao plano. Eles podem se recusar ao plano desde que demonstre que há ilegalidade, houve fraude, né? É artigo de luxo, ou é alguma das questões que não estão sujeitas àquele plano de recuperação. Então ele pode fazer essa demonstração. Caso não seja, ele tem que participar daquilo ali. E a lei ela assegura que o valor da dívida ele seja pago na íntegra.
Sim. O que seria o valor da dívida? A pessoa contratou ali R$ 5.000, quando terminar a taxa de juros, ao final ela pagaria R$ 8.000. Então, ele receberá a garantia dos seus R$ 8.000. Ocorre que, como regra, nesses empréstimos, como regra não, né? Eu estaria generalizando, mas em grande parte dos casos, financeiras acabam inserindo cláusulas, inserindo taxas, inserindo encargos que vai tornando esse valor muito maior do que realmente é. E esse mecanismo, inclusive, ele prevê a possibilidade de que você faça a repactuação da dívida, retirando alguns elementos que são acrescidos ao longo do contrato e que muitas vezes contribui para que a dívida se torne impagável, né? Ainda mais o crédito rotativo, especialmente do cartão de crédito, que por mês passa, às vezes, dos 15%. E além desse também existe o cartão de crédito consignado, que é uma nova modalidade, né? Que ele é cartão de crédito, mas ele é descontado na remuneração e ele não entra naquela limitação dos 30%, do máximo que a pessoa pode consignar da sua remuneração, né? Então esse realmente é uma armadilha do Satanás que é colocada na mão do consumidor, né? Porque ele não tem limitação. Então a pessoa pode comprometer aí muito mais a sua renda, além do que as taxas, os encargos, né, o custo efetivo total da transação, ela torna essa transação aí mais prejudicial do que vender a alma pro diabo, né? Então você realmente entra numa situação muito complicada. Esse plano tem uma vantagem, assim, em até 5 anos, mas ele tem uma carência de até 180 dias para começar a pagar, se demonstrar. Então, deixa eu respirar, receber pelo menos uns 3, 4 meses do meu salário inteiro aqui, para eu lembrar, organizar as coisas do dia a dia, né? Quitar a conta de luz, água e tal, que está atrasada. Ir no mercado, fazer um rancho. Fazer um rancho bem feito aqui tudo, aí eu começo a pagar vocês, organizo a minha vida, começo a pagar vocês. Porém, tudo isso, parece falando assim, né? Tudo isso tem que ser demonstrado. Então, você tem que ter documentação, todas as contas atrasadas você tem que juntar. Às vezes você está com o financiamento da casa também atrasado, você não pode pôr no plano, mas tem que constar lá como mínimo existencial, então. Porque ali a gente entra naquela questão daquilo que não faz parte, né, não pode entrar nessa parte, né? Então o financiamento do imóvel não entra, né? As dívidas garantias por bens, né? Garantia real, elas não vão entrar. Condomínio, débitos tributários, o indivíduo tem lá 2 IPVA, 3 IPTU atrasados, isso aí também não entra, então são questões que embora... Multas administrativas. Embora a pessoa não seja obrigatório que a pessoa seja acompanhada por um advogado, um profissional ele tem condições de auxiliar a pessoa na organização desse plano. Acaba sendo uma ajuda interessante justamente para que a pessoa possa saber diferenciar quais são os débitos que ela possui, identificar quais entram nesse plano de recuperação, porque também se a pessoa eventualmente se submeter a um plano de recuperação e depois ela não conseguir pagar a recuperação, também a pessoa vai sofrer o prejuízo, porque as dívidas retornam, então ela vai ter ali toda uma dificuldade muito maior em retomar os pagamentos, né? Não só retorna, como vem mais pesado, porque acaba tornando títulos... Os encargos, etc. E a própria lei fala que a pessoa não pode se utilizar do plano de recuperação num prazo de 2 anos após quitado. Para que ele não termine um e já comece outro. Terminei um, paguei, agora vou me endividar tudo de novo. Não, peraí, indivíduo. A questão da lei também é nesse sentido. Você faz um plano de recuperação, aí terminou tudo bonitinho e tal, fica ali 2 anos, para só então usar de novo. O ideal é nunca mais precisar dele. Aqui o brasileiro que gosta sobretudo o servidor público que gosta de um consignado, né? Ele já fica planejando, né? Ele fala, em setembro acaba esse aqui, aí eu já libero mais 8%, eu vou lá e vou pegar esse lá no outro banco, né? E até porque também há quase que uma publicidade predatória em cima do consumidor, né? Então os bancos eles despejam propostas de dinheiro fácil a todo momento, sobretudo servidor público, porque é aquele que é o consignado é mais fácil, né? E eles acabam também induzindo a pessoa aí indo para o outro aspecto da lei, o caráter preventivo, né? Aquela pessoa que não teve uma educação financeira, né? Não querendo aqui ser a Natália Arcuri do direito do mato,
mas a pessoa que não teve esse tipo de informação, ela se torna muito mais suscetível a essa proposta predatória aqui da publicidade financeira. Os bancos agora começaram a criar outros nomes. Então, o Santander criou aquela plataforma Empréstimo Sim, que é o Santander, mas ele tem uma plataforma para empréstimo Sim, que por trás está o Banco Santander e faz publicidade ostensiva. Tem outro banco que usa tal, virou Gero, outro não sei o quê. São plataformas só de empréstimo, que é o banco emprestando, mas para ter uma forma mais atraente, mais amigável, para o cara falar, não, o Santander de novo, não, agora é outra coisa, é o Itaú, não, agora é Ou vem com aquela ideia, né? Realize seu sonho, né? Isso. Empréstimo fácil, né? Aí o seu sonho, na verdade, se torna um pesadelo. Mas aquela propaganda, todo começo do ano tá difícil pagar as contas, não sei o quê, e vai deixar de viajar por causa disso? Não, pega um CDC no Banco do Brasil. Aí o que a pessoa não faz a conta eu ganho 4 mil, gasto 4 mil, sendo otimista, né? Porque eventualmente gasta mais, gasto 4 mil. Vou lá, pego um empréstimo que eu vou pagar uma parcela de 500. Só que no outro mês eu continuo gastando os mesmos 4 mil, mas agora eu só tenho 3.500, né? E aí começa a armadilha. Vamos voltar a desenhar de novo esse procedimento dessa ação de repactuação de dívida. Então, o consumidor superendividado, ele propõe essa ação. Nessa ação ele comprova essa questão da afetação do seu mínimo existencial e tal. Aí, então, os seus credores são citados para caso queiram apresentar uma defesa limitada, né, restrita àqueles assuntos definidos em lei. E aí tem essa audiência, né? Agora, e se o credor não comparecer, qual que é a revelia, podemos dizer para ele? Aí é um ponto interessante. E o legislador aqui, ele foi bastante perspicaz, né? Foi um legislador muito inteligente aqui, porque ele, de uma forma muito sutil, ele disse para o credor: credor, se você não comparecer na audiência, não tem problema. Sendo aprovado o plano de pagamento, homologada a sentença pelo juiz, você que foi revel, né, que não compareceu na audiência, você vai para o final da fila. Né? Então, depois que todos os outros forem pagos, você começará a ser pago. Ou seja, aquele que não comparece na audiência, ele não poderá mais exigir a dívida, então ele sofrerá os mesmos efeitos em relação aos outros, contudo, ele será o último da fila a receber a dívida, né? Então, o que acabará sendo uma forma muito interessante aí de incentivar os credores a comparecerem nessa audiência. Eles podem, pelo menos, participar da negociação e começar a receber junto com todo mundo, né? É evidente que a lei teria que colocar algo dessa maneira, porque se fosse simplesmente da mera vontade do credor, querendo ou não, ele fala, não vou, né? Protesto, e já está no Serasa mesmo e que se exploda, porque, né? Por exemplo, hoje você contrata um empréstimo desse com qualquer aplicativo que você tem. Uhum. Até o Mercado Livre já tem empréstimo para você fazer. Então, você contrata pelo aplicativo do celular. Pelo menos ao forçar o comparecimento, ainda que seja um comparecimento eventualmente numa audiência remota, mas pelo menos ao forçar o comparecimento, então você acaba tendo um efeito, de trazer uma carga maior de responsabilidade para as empresas, de modo que as empresas não estejam um pouco mais atentas para que os seus consumidores eles não entrem em situações aqui de total descontrole dos seus débitos, né? Então, desse ponto aqui, é bastante interessante a previsão legislativa. Quem não comparecer, fica para o final, será o último a ser pago. Acho uma coisa bacana aqui para comentar também é o teor desse acordo. Porque, pelo que a gente está falando aqui, pode ser que a pessoa que está ouvindo entenda assim, então quer dizer, se eu tenho uma dívida que já está atrasada há uns meses aí, então se eu propor essa ação, eu só vou pagar a dívida. Eu não pagaria, por exemplo, os juros. Dá para colocar os juros dentro dessa repactuação? Os juros de inadimplência, sim. O que ele fala dos juros remuneratórios, a própria lei fala que deverá ser pago o valor da dívida acrescido de correção monetária.
Mas a própria lei é um pouco confusa também em determinado momento. Dá para entender, então, que os juros seriam cobrados no final do pagamento. Então, também o pagamento dos juros. Mas o que eu acredito viável é, daquelas dívidas em que o juro de financiamento dela ultrapassa o limite do razoável, então um CDC, uma média do CDC é entre 1% e 2,5%, você está pagando 6%, 7%, então você pode repactuar aquele juro para o 1,5%, mas não deixar de pagar, porque também você acaba desestimulando todo mundo aí, e não pagar nenhum tipo de juro, que é a compensação que o credor teria. Aqui nós temos uma questão que muitas pessoas às vezes dizem assim, eu fiz determinada compra, financei lá um veículo, uma moto, e eu deixei de pagar, mas eram juros abusivos. Mas nós temos que pensar também que foi um contrato celebrado com a outra parte. Ninguém o obrigou a realizar aquele contrato. Se você foi atraído por uma publicidade que dizia compre uma moto com R$1 de entrada, certamente que embutido no valor das parcelas você terá um valor maior de juros. Aí não dá para a pessoa fazer ali aquela aquisição, 6 meses depois não conseguir pagar e alegar que são juros abusivos. Existem juros abusivos? Existem. Como é que você chega num percentual que são considerados juros abusivos? Eventualmente você vai verificar ali qual que é a média cobrada pelo mercado. Dentro dessa média, se aquele valor estiver muito acima dessa média, aí ele pode ser repactuado. Agora, os juros, eles são normais dentro de qualquer economia, né? Então, se não houvesse a obrigatoriedade do pagamento de juros, não faria sentido a existência do crédito. Ninguém iria emprestar para ninguém, porque aí não é empréstimo, aí é uma doação, é um favor, é uma gentileza de quem está emprestando. Então, os juros, eles são necessários. Então, há que se ter muita parcimônia em relação ao assunto chamado juros abusivos. Porque durante muito tempo os tribunais, o Poder Judiciário foi carregado de ações discutindo juros abusivos, que queriam impor uma taxa de juros de 1% ao mês e etc. Até que o STJ chegou e falou, não, para com essa bagunça. Você tem que calcular o juro de acordo com o praticado no mercado. Tanto que o Banco Central, você consegue saber o que é praticado pelo mercado. Você vai na parte do consumidor, lá, empréstimos, financiamentos, não sei o quê. Você quer empréstimo para veículo usado. Tem ali quem faz e quanto que cobra. E você ainda pode escolher o período. Quero saber de abril de 2021. Está lá o que cada um está praticando de juro. Há a possibilidade do consumidor saber as taxas de juros e poder escolher também. Então, por isso que, por não ter também essa educação financeira, ele não faz a mínima ideia do que é esse tanto de juro embutido numa prestação. Aliás, também tem uma coisa importante nessa lei, é que por mais que ela inova trazendo esse procedimento judicial, a gente não pode esquecer também que também tem um procedimento extrajudicial pendente, né, de regulamentação. A lei também ela foi inteligente ter a sacada de não se preocupar apenas em remediar a situação, mas também pensar em medidas preventivas, onde ela começa também a apresentar como agora direitos básicos do consumidor, trabalhar essa questão do superendividamento, até restringir o fornecedor em alguns pontos nisso, para primeiro também querer educar a gente, né, nessa questão. Aliás, surge também até a segunda pergunta aqui feita pela nossa ouvinte, a Viviane Galvão, sobre a questão da educação financeira. E aqui eu acho que dá até para a gente ampliar um pouco a pergunta dela, que foi o seguinte: vocês acham que uma educação financeira nas escolas evitaria tantas dívidas? E daria para ampliar no seguinte sentido: será que também essa lei vai ajudar a gente pensar essa ideia de educação financeira? Foi inserido, né, no artigo 6º, dentre os direitos do consumidor e dentro dos princípios também lá do próprio CDC, a educação financeira a fim de evitar o superendividamento. É algo que não é, como é que fala assim, educação financeira. Tem muita gente ganhando dinheiro dando curso de educação financeira para adulto velho, porque o brasileiro ele não tem essa cultura mesmo, de entender todo o sistema. Não só de que você tem que gastar menos do que você ganha, mas o que é o juro, o que ele faz parte, como é que você calcula se tem juros, se não tem, etc. Para você ver aonde você está entrando. Conceitos básicos, como inflação, por exemplo, são
são conceitos que muitas vezes a grande parte das pessoas tem dificuldade de entender, né? Não conseguem verificar como a inflação ela acaba interferindo em toda a organização financeira. Vamos pegar aqui, não vamos nem para a área da educação básica aqui, porque nós não somos nem pedagogos, não temos aqui, mas poderíamos falar com relação ao curso de Direito. Nós temos no curso de Direito Economia, é uma das disciplinas, contudo é uma economia voltada para a macroeconomia, que nós estudamos ali conceitos de economia política como regra. Contudo, não há, em regra nos cursos de Direito e as próprias diretrizes curriculares nacionais também, elas não trazem uma preocupação com a questão financeira no curso de Direito. Então nós temos ali, por exemplo, não digo como matéria obrigatória, mas, por exemplo, como matéria optativa, a possibilidade de você gerir um escritório de advocacia, que é uma grande dificuldade. Muitos profissionais começam a trabalhar e não fazem a mínima noção de como você gerir ali uma sociedade, gerir uma estrutura comercial, gerir uma empresa ou gerir a própria vida pessoal. O que vai colaborando para que você tenha aí essa pouca educação financeira como média da população brasileira, né? Esses conceitos que não sabem, isso é verdade, porque uma das disciplinas que eu ministro, né, do direito das obrigações, na parte você tem a parte do adimplemento e do inadimplemento das obrigações, que é justamente o não pagamento e vem as consequências. Aí você tem, dentre as perdas e danos, está o pagamento com a correção monetária, juros, a multa, caso haja, e aí eu tenho que explicar o que é a correção monetária. Inclusive o funcionamento da moeda, tudo mais, a correção monetária, o que é a inflação, tudo mais, como é que você calcula essa perda inflacionária, os juros, o que são os juros moratórios, juros remuneratórios, como você faz esse cálculo, e desde calcular isso, continha básica de matemática, que não é muito difícil. Então, são conceitos que se perdem assim, porque ou as famílias não transmitem, e também não tiveram matemática ao longo da vida inteira na escola, mas não uma matemática aplicada para o dia a dia, da administração doméstica, né, dos custos da casa, da administração do seu salário e de conseguir perceber isso. A pessoa chega numa loja, eu vou comprar essa geladeira em 18 prestações de tantos reais. E o vendedor fala, e à vista? O preço é o mesmo. Nunca vai ser o mesmo à vista. Se você negociar e tem o dinheiro para comprar à vista, você consegue mais barato. E se ele não quiser te dar desconto, você vai na loja do lado que ele consegue te dar desconto. Então, porque é impossível em 18 prestações custar a mesma coisa você pagar em dinheiro na hora. Tá? Não tem lógica nenhuma matemática nisso. E não há essa questão. Para colocar nas escolas, algumas escolas têm por iniciativa isso. Colocaram na sua grade curricular, mas de forma optativa, por opção. Algumas escolas já começaram a acrescentar isso, mas são escolas particulares. Para que isso fizesse parte, aí teríamos que mudar a lei de diretrizes e bases da educação para compor o currículo nacional, para que todo mundo tivesse. E aí também teria que treinar os professores, né? Que muitos professores também estão super endividados. Aí teria que analisar o currículo do professor, né? Primeiro tem que ver essa lei sendo aplicada. Se ele vai dar aula ou vai dar um testemunho de super endividamento. O ponto alto é o professor de economia endividado, né? Ou de administração, né? Daí ele já vai ali como que ele funciona nesse sentido. Mas é interessante isso. Você pega outros países, tem isso na escola. Ensina a importância de fazer uma poupança. Você parte de tudo aquilo que você ganha, nem que seja uma pequena parte. Se é desde o começo da sua vida, né? Pode ser uma pequena parte, que lá na frente vai fazer uma grande diferença. Então, é dessa cultura, né, de não dever e de acumular. Né? Não no sentido de você acumular riqueza, não no sentido de você ter uma segurança para o futuro financeira, que todo mundo pode perder o emprego, ter uma doença muito grave, precisar ajudar alguém da família, né? Ou pensar também, né, num momento um pouco mais de conforto para trabalhar menos e poder aproveitar um pouco mais da existência. Aqui na questão de aposentadoria, o nosso modelo de previdência é o modelo que foi idealizado ali no final do século XIX por Bismarck,
que é o modelo da Seguridade Pública, no qual você contribui para um fundo público, e esse fundo público, então, depois ele vai permitir que você possa ser sustentado pelo fundo comum que foi instituído, né? Então, o nosso modelo de aposentadoria é esse modelo. É diferente de outros países que têm um modelo da Previdência que é baseado na capitalização individual. Que não estou defendendo nenhum nem outro, são apenas abordagens diferentes. No nosso modelo, em tese, você começa a trabalhar, você trabalha pelo tempo necessário e depois você recebe da Previdência Pública. A grande questão aqui, que é importante que você consiga fazer aqui essas projeções, esses cálculos, a grande questão é: você vai trabalhar ao longo da sua vida, no momento em que as suas despesas aumentarem, a sua renda vai diminuir. Ou seja, no momento em que você se torna uma pessoa mais idosa, em regra o idoso tem alguns gastos maiores, por exemplo, com saúde, e nesse momento a sua renda será menor, porque ele deixa de trabalhar e passa a viver do benefício que é concedido. Então são abordagens que são importantes, sobretudo agora para a nossa geração. Qual que é a geração atual? Geração Z. Geração Z, né? São elementos que devem ser levados em conta. Tem que colocar que as gerações atuais, né, assim, os millennials, vocês, né? Qual que é a sua geração, professor? Eu sou cringe? X. Você é cringe? Não, com certeza eu sou vergonha alheia para os Zoomers. Vocês também. Os millennials também são. É considerado hoje os millennials a geração mais endividada de toda a história. Né? Que tem mais dívidas por causa da cultura do consumo. E porque é a geração que tem o crédito fácil, né? Isso. Tem crédito fácil, a cultura do consumo e não apego a essa questão de prever, pensar no futuro a longo prazo. E a geração Z, os Zoomers, estão chegando aí e estão piorando isso, porque eles ainda acham que é vergonha alheia pagar boleto. Né? Então, o tal do cringe que eu descobri agora que é vergonha alheia faz pouco tempo. Temos uma última pergunta aqui para encerrar o nosso episódio. O que acontece quando a dívida caduca depois de 5 anos? Deixando bem claro que quem fez essa pergunta foi o Paulo, né? Exato. Não sei se ele está preocupado com isso ou não. O nosso ouvinte mais assíduo, né? Ele acompanha todos os episódios. Todos os episódios, isso é verdade. E com antecedência, o primeiro a ouvir. E o que acontece? Caduca. Primeiro, o termo caducar, no nosso ordenamento jurídico, ele já não existe mais no ordenamento jurídico privado. Né? Hoje a gente pode substituir por prescrição. Tá? Então, a partir do vencimento da dívida, né, e do não pagamento, então, né, começa a contar o prazo prescricional. Agora vamos lá. Então, o que é a tal da prescrição? Diz lá o Código Civil, né, que violado o direito, surge para o titular a pretensão. O que é isso? A possibilidade de buscar reparação. Então, o devedor não pagou no vencimento, o credor teve seu direito de crédito violado e ele tem que buscar a reparação desse direito. Então, ele tem a pretensão. Só que a lei diz que essa pretensão se extingue em determinados prazos. Então, você tem prazos de até 10 anos. As dívidas de consumo são 5 anos. Né? São 5 anos. Então, o credor tem, a partir do vencimento, 5 anos para cobrar judicialmente isso, que é o que vai interromper a prescrição definitivamente. Se ele não cobra isso dentro de 5 anos, então prescreve a pretensão. Então, ele não tem mais o mecanismo de cobrar essa dívida. E não pode utilizar, por exemplo, dos meios que são admitidos como a inscrição no SPC. Não pode escrever no SPC. Em tese, depois de 5 anos, tem que ser, então, excluído o cadastro do SPC. Aí tem que baixar do SPC, do Serasa, o protesto se tem protesto, ele é baixado automaticamente. O que não significa que a dívida deixa de existir. Isso. Supondo que você tenha ido lá nas Casas Bahia, comprou ali um item, não pagou, disse: eu tenho paciência, vou esperar os 5 anos, a prescrição. E aí, no primeiro dia depois dos 5 anos, você chega lá e diz: quero fazer o cartão Casas Bahia. A Casas Bahia diz para você: não, é recusado, né? Você diz: mas por quê? Porque aqui consta uma dívida, né? Ou seja, a dívida, ela continua... Isso, a dívida continua. Ela continua lá, ela só não é mais uma dívida exigível, né? Mas a dívida, ela persiste. Então, tanto que, se for voluntariamente pago pelo devedor, o credor pode aceitar porque ele ainda é credor. Ele só não tem meios de utilizar de cobrança. Mas se por acaso você deve para algum amigo e etc e tal, e ele te encontrar depois dos 5 anos, falou: velho, você já ganhou, né? Aqui, tal, você comprou até a sua X6,
Vê se paga aquela dívida, pelo menos, e você pagar, ele, né? Essa semana, um colega meu, mandando aqui um abraço para o meu amigo Alexandre, ele me lembrou que eu, no segundo ano de faculdade, em 2008, eu emprestei para ele R$12 para que ele comprasse cerveja, e ele me lembrou que ele não me pagou ainda os R$12. Daí eu disse a ele, né, então me pague meus R$12, né, e ele disse que a dívida já prescreveu, né, eu não poderia mais exigir, né, e realmente, né, depois de... quantos anos? Aí você tem que Aí fazer. é com você, 2008, né? 9 anos. 2008? 9 anos. De 2008, 2008. 13 anos. 3 anos já. Acho que prescreveu. Então prescreveu, não... Mas não custa nada. 5 anos pra cada. Se fosse corrigir aí os R$12 pelo IGPM, daria aí um Não, valor... corrige em cerveja. Quanto cerveja Corrige em comprou na cerveja. época e quanto É você verdade. entrega em cerveja. Salvo engano, uma garrafa de 600 ml de Antártica seria R$2,50. Então você pode quantas garrafas foi comprada na época e corrige em cerveja. Interessante, né? Interessante. Entrega em garrafa de Antártica, Me deu uma boa ideia. viu? Começou a falar de superendividamento, terminou na cerveja, né? É normal, né? Mas isso aí, então, chegamos ao fim de mais um episódio, então, do Direito do Mato. Fica aquele agradecimento mais uma vez a você, ouvinte, que sempre acompanha e participa também desse nosso bate-papo. Também fica aquele agradecimento à Unigran e também ao Paulo para a gente dar continuidade a esse projeto. Pedimos encarecidamente que você nos siga nas redes sociais. Eu vou olhar nos seus olhos nesse momento, o Paulo, câmera 5. Fica aqui o nosso apelo para que você nos siga nas redes sociais, porque aí o seu like, a sua curtida é muito importante para nós. E adquira a nossa caneca do Direito do Mato. Se você já tem, compre para sua mãe também. Ela vai gostar muito. Tá? Tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes.